Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 36. Richard andou até o pomar e foi até o lugar onde costumava sentar para olhar o mar. Sua laranjeira predileta se fora. Muitas das árvores haviam sido derrubadas e o pomar agora tinha trechos de grama cultivada. Olhou para o ponto onde Kainene queimara seu manuscrito e lembrou-se de que, dias antes, em Nsuka, não sentira nada, absolutamente nada, vendo Harrison cavar o jardim sem parar. Desculpe, Sá, eu enterro o manuscrito aqui. Eu sei que enterro aqui. A casa de Kainene fora pintada de um verde desmaiado. A bungavilha que coroava a varanda tinha sido derrubada. Richard deu a volta até a porta da frente, tocou a campainha e imaginou Kainene saindo e dizendo que estava tudo bem com ela, que simplesmente resolvera passar um tempo sozinha. A mulher que apareceu tinha tênues marcas tribais no rosto, 2 linhas em cada face. Ela abriu só a fresta da porta. Pois não? Boa tarde, disse Richard. Meu nome é Richard Churchill. Sou o noivo de Kainene Uzobia. Sim? Eu vivia nesta casa. Esta casa é de Kainene. O rosto da mulher enrijeceu. Isto era propriedade abandonada, agora é minha casa. E começou a fechar a porta. Por favor, espere, disse Richard. Eu gostaria de pegar nossas fotos, por favor. Será que posso ficar com algumas fotos de Kainene, as que estão no álbum, na estante do escritório? A mulher assobiou. Eu tenho um cachorro feroz e se você não for embora agora, eu ponho ele atrás de você. Por favor, só as fotos. A mulher assobiou de novo. De algum lugar, lá dentro, Richard escutou um cachorro grunhir. Virou-se lentamente e foi embora. Enquanto dirigia, as janelas abertas, o cheiro do mar no nariz, pensou nas muitas vezes em que Kainene o tinha conduzido por aquela mesma estrada solitária. Na cidade, passou por uma mulher alta, mas ela tinha a pele clara demais para ser Kainene. Demorara para ir até Port Harcourt, porque queria primeiro encontrá-la, para irem juntos visitar a casa, verem juntos o que tinham perdido. Ela tentaria recuperá-la, ele tinha certeza. Escreveria petições, iria a juízo, contaria para todo mundo que o governo federal tinha roubado sua casa, naquele seu jeito destemido, da mesma forma que impedira que aquele soldado o apanhasse mais ainda. Era a última lembrança total que tinha dela, e a mente fazia edições a seu bel prazer. Às vezes os panos amarfanhados de sono que trazia na cintura eram salpicados de ouro, outras vezes de vermelho. Mas não teria voltado àquela casa se a mãe de Kainene não tivesse pedido. Vá até a casa, Richard. Por favor, vá dar uma olhada. A voz ao telefone era um fiapo. Durante as primeiras conversas, depois que o casal voltou de Londres, ela parecia tão diferente, tão cheia de certeza. Kainene deve ter ficado ferida em algum lugar. Precisamos espalhar isso, e temos de fazer isso rápido, para poder transferi-la para um hospital melhor. Quando ela ficar boa, vou lhe perguntar o que ela acha que podemos fazer a respeito daquela ovelha e urubá que achamos que era um amigo. Imagine o sujeito nos obrigando a comprar nossa própria casa. Imagine forjar documentos de propriedade e tudo o mais, e dizer que devíamos agradecer por ele não estar pedindo muito. E além disso, levou a mobília. O pai de Kainene morre de medo de dizer qualquer coisa. Ficou agradecido porque manteve uma casa que já era sua. Kainene jamais toleraria uma coisa dessas. Ela agora estava diferente. Era como se, com o passar do tempo, tivesse se esvaziado da fé. Apenas vá e dê uma olhada na casa. Não falava mais em coisas específicas, definitivas. Madu estava com eles, em Lagos, agora que fora solto de sua longa detenção no presídio Alagbon, agora que fora demitido do exército nigeriano, agora que recebera 50 libras por todo o dinheiro que tinha antes e durante a guerra.
Foi Madhu quem obteve a notícia de que uma mulher alta, magra e instruída fora encontrada vagando em Onitsha. Richard foi com Olana para Onitsha e a mãe encontrou com eles na cidade. Mas a mulher não era Kainene. Richard tinha tamanha certeza de que seria Kainene. Ela estava com amnésia, esquecera sua identidade. Tudo fazia sentido. Que, quando olhou nos olhos da estranha, pela primeira vez sentiu o ódio profundo de uma pessoa que nem conhecia. Pensava nisso indo para Umuaia, onde pretendia visitar o centro de deslocados de guerra. O prédio estava vazio. Ali perto, uma cratera de bomba continuava escancarada, sem conserto. Teve de rodar um pouco antes de achar o endereço que o Gu lhe dera. A mulher de idade que ele cumprimentou parecia totalmente indiferente, como se fosse usual um branco falando ibu aparecer à sua porta e perguntar por uma parente. Isso deixou Richard surpreso. Estava acostumado com pessoas reparando, se maravilhando com um branco falando ibu. Ela lhe trouxe um banquinho, contou-lhe que era irmã do pai de Everett e, assim que ela lhe contou o que tinha acontecido com Everett, Richard tomou a decisão de não contar ao Gu. Jamais contaria ao Gu. A tia de Everett tinha um lenço branco na cabeça e panos encardidos em volta do peito, e falava tão baixinho que Richard tinha de pedir para ela repetir. Ela olhou para ele uns momentos antes de lhe dizer de novo que Everett tinha sido morta num ataque, que isso acontecera no dia em que o Umuaia caíra e que, poucos dias depois, o irmão de Everett, que serviu o exército, voltou, são e salvo. Richard não sabia por quê, mas contou à mulher sobre Kainene. Minha mulher saiu para fazer um ataque à Áfia, alguns dias antes de a guerra terminar, e nunca mais a vimos. A mulher deu de ombros. Um dia você vai ficar sabendo. Richard pensava nessas palavras a caminho de Lagos, no dia seguinte, e se convenceu ainda mais de que não devia dizer ao Gu que Everett tinha morrido. Um dia, o Gu saberia. Por enquanto, não iria estraçalhar seu sonho. Chovia quando chegou a Lagos. No rádio do carro, o discurso de Gowon era transmitido mais uma vez. 100 vencedores e 100 vencidos. Jornaleiros ambulantes circulavam entre os carros, com o jornal dentro de sacos plásticos. Ele não lia mais jornais, porque todos que abria pareciam ter o anúncio que os pais de Kainene haviam mandado publicar, com uma foto dela tirada na piscina, sob a manchete desaparecida. Era deprimente. Tão deprimente quanto tia Elizabeth lhe dizendo para ser forte, com a voz trêmula ao telefone. Como se houvesse alguma coisa que ela sabia e ele não. Richard não precisava ser forte para nada. E Kainene não estava desaparecida, só estava dando um tempo antes de voltar para casa. A mãe dela o abraçou. Você tem comido, Richard? Perguntou, com um tom carinhoso, familiar, do mesmo jeito que uma mãe falaria com um filho que não estivesse se cuidando direito. Ela o segurou bem perto, apoiando-se nele para entrar na sala esparsamente mobiliada, e ele teve a sensação agradável e incômoda de que, de alguma forma, ela achava estar se segurando em Kainene ao segurá-lo. O pai de Kainene estava sentado com Madhu e 2 outros homens de Umunati. Richard apertou a mão de todos e sentou-se. Tomaram cerveja, falando sobre o decreto de indianização e sobre funcionários públicos sem emprego. Conversaram em voz baixa, como se nem dentro de casa fosse bastante seguro. Richard levantou-se e foi até o antigo quarto de Kainene, mas não restava mais nada dela. As paredes estavam crivadas de pregos. Talvez o ocupante Yorubá tivesse pendurado várias fotos. O cozido que foi servido ao almoço tinha pitu demais. Kainene não teria gostado. Teria se inclinado para ele para lhe dizer isso. Depois do almoço, Richard e Madhu foram sentar na varanda.
A chuva havia parado e as folhas pareciam mais verdes. Os estrangeiros dizem que houve 1 milhão de mortos, disse Madhu. Não pode ser verdade. Richard aguardou. Não sabia muito bem se queria entrar numa daquelas conversas que quase todo biafrense travava agora, passando grãos de culpa para os outros e besuntando a própria cara com o valor que nunca tiveram. Queria se lembrar de como ele e Kainene tinham ficado ali, olhando para baixo, para a piscina prateada. Não pode ser só 1 milhão. Madhu deu um gole na cerveja. Vai voltar para a Inglaterra? A pergunta o irritou. Não. Vai ficar em Nusuka? Vou. Entrei para o novo Instituto de Estudos Africanos. Está escrevendo alguma coisa? Não. Madhu pôs o copo de cerveja na mesinha. Gotículas de água se acumulavam sobre ele como minúsculos pedregulhos transparentes. Não entendo como nós não pudemos descobrir nada sobre Kainene. Não entendo mesmo, disse ele. Richard não gostou do som de nós. Não sabia quem Madhu incluía ali. Levantou-se, atravessou a varanda e olhou para a piscina seca. O chão era feito de uma pedra esbranquiçada e polida, visível através do tênue lençol de água da chuva. Virou-se para Madhu. Você a ama, não é? Claro que a amo. Alguma vez tocou nela? A risada de Madhu foi curta e áspera. Alguma vez tocou nela? Richard perguntou de novo, e Madhu, de repente, era o responsável pelo desaparecimento de Kainene. Alguma vez tocou nela? Madhu levantou-se. Richard esticou e agarrou seu braço. Volte aqui, ele queria dizer. Volte aqui e me diga se alguma vez botou essa mão preta imunda nela. Madhu se desvencilhou da mão de Richard. Richard o esbofeteou e sentiu a mão começar a latejar. Seu idiota, disse Madhu, surpreso, ligeiramente fora de prumo. Richard viu o braço de Madhu erguer-se, viu o movimento rápido e borrado de um murro por vir. O soco veio direto no nariz. A dor explodiu seu rosto e seu corpo pareceu muito leve ao cair no chão. Quando tocou no nariz, viu sangue nos dedos. Seu idiota, repetiu Madhu. Richard não conseguia se levantar. Tirou o lenço do bolso, as mãos tremiam e um pouco de sangue pingara na camisa. Madhu observou-o alguns momentos. Depois se agachou, pegou o rosto de Richard entre as 2 mãos largas e examinou de perto o nariz. Richard sentiu o cheiro de pitu no hálito dele. Não quebrei seu nariz, disse Madhu, endireitando o corpo. Richard apalpou o nariz. A escuridão desceu sobre ele, e, quando ela sumisse, sabia que nunca mais veria Kainene. Que sua vida seria sempre como um quarto iluminado à vela. Veria as coisas apenas em sombras, apenas em semilampejos. Capítulo 37. Os momentos de sólida esperança de Olana, quando tinha certeza de que Kainene voltaria, eram seguidos por estirões de intensa dor, e então um ressurgimento da fé a fazia cantarolar baixinho, até a próxima escorregada ladeira abaixo, que a deixava amarfanhada no chão, chorando sem parar. A senhorita Adebayor visitava e dizia alguma coisa sobre dor, alguma coisa simpática e superficial. A dor era a celebração do amor. Aqueles que sentiam dor verdadeira tinham sorte de ter amado. Porém, não era a dor o que Olana sentia. Era algo muito maior que dor. Era mais estranho que a dor. Ela não sabia onde estava a irmã. Não sabia. Enfurecia-se consigo mesma por não ter acordado cedo no dia em que Kainene saiu para negociar em território inimigo, por não saber o que ela usava nessa manhã, por não ter ido com ela e por ter confiado na capacidade de Inatime de saber aonde estava levando sua irmã.
Enfurecia-se com o mundo quando tomava um ônibus ou sentava ao lado de Odênibo ou de Richard para ir procurar Kainene em hospitais lotados e em prédios empoeirados, e não encontrava nada. Quando viu seus pais pela primeira vez, depois, o pai disse: "Olá, Em, meu ouro." E ela gostaria que ele não tivesse dito nada, porque era como se não tivesse mais brilho. Eu nem sequer vi Kainene no dia em que ela partiu. Quando acordei, ela já havia partido, contou a eles. Anya Gachotaya, nós vamos encontrá-la, disse a mãe. Nós vamos encontrá-la, repetiu o pai. Exato, nós vamos encontrá-la, disse Olana também, e sentiu como se estivessem todos eles raspando as unhas desesperadas numa parede dura e escalavrada. Contavam uns aos outros histórias de pessoas que tinham sido encontradas, que haviam voltado para casa depois de meses perdidas. Não contavam as outras histórias, as de gente desaparecida e famílias enterrando caixões vazios. Os 2 soldados que apareceram e comeram seu arroz jollof a encheram de raiva. Deitada no chão da sala, rezou para que não encontrassem suas libras biafrenses. Depois que eles se foram, ela tirou as notas dobradas do envelope escondido em seu sapato, saiu e acendeu um fósforo debaixo do limoeiro. Odênibo olhava para ela. Com desaprovação, ela sabia, afinal, ele mantinha sua bandeira dobrada dentro do bolso de uma calça. Você está queimando a memória, disse-lhe ele. Não estou, não. Ela não iria fixar sua lembrança em coisas que estranhos podiam tirar dela, roubar. Minha memória está aqui dentro. Passaram-se semanas e a água começou a correr de novo nas torneiras. As borboletas voltaram para o jardim e o cabelo de Baby ficou preto retinto outra vez. Caixas de livros chegaram para Odênibo, vindas do exterior. Para um colega espoliado pela guerra, diziam os bilhetes, de admiradores de David Beckwell da Irmandade dos Matemáticos. Odênibo passava os dias folheando os livros. Olha só, eu tinha a primeira edição deste aqui. Dizia com frequência. Edna enviava livros, roupas e chocolate. Olana olhava para as fotos que ela mandava e via que Edna parecia estrangeira. Uma mulher que morava em Boston e que tinha o cabelo prensado com óleo. Parecia fazer muito tempo que Edna tinha morado no apartamento ao lado, na Avenida Elias, e parecia fazer mais tempo ainda desde os tempos em que a casa da Rua Odin era o limite de sua vida. Quando dava longas caminhadas pelo campus, passando pelas quadras de tênis e pela Praça da Liberdade. Pensava na rapidez da partida e como era lento o regresso. Sua conta bancária em Lagos tinha desaparecido. Não existia mais. Era como ser despido à força. Alguém passara a mão em todas as suas roupas e a deixara tremendo, nua, no frio. Porém, ela via um bom sinal nisso. Como tinha perdido todas as suas economias, não poderia perder também a irmã. Os guardiões do destino não eram assim tão maus. Por que a tia Kainene ainda está no ataque Áfia? Perguntava Baby com frequência, com um olhar firme de suspeita. Pare de me fazer essa pergunta, menina, disse Olana, mas também via um sinal nas perguntas de Baby, embora ainda não pudesse decifrar o significado. Odênibo lhe disse para parar de ver sinal em tudo. Ela ficou brava com ele por ter discordado quanto aos sinais, mas depois se sentiu grata, porque isso significava que Odênibo não acreditava que houvesse acontecido alguma coisa que tornasse seu desacordo inadequado. Quando vieram os parentes de Umunati e sugeriram que ela consultasse um Díbia, Olana pediu ao tio Osita para ir. Ela lhe deu uma garrafa de uísque e dinheiro para comprar um bode para o oráculo. Foi até o rio Níger para atirar na água uma foto de Kainene. Foi até a casa de Kainene em Orlu e deu a volta nela 3 vezes, e esperou a semana que o Díbia estipulara.
mas Kainene não voltou. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada, disse a Odênibo. Eles estavam no escritório. O chão estava cheio de pedaços de folhas enegrecidas, tiradas dos livros que não tinham chegado a queimar de todo. A guerra acabou, mas a fome não, nem. Esse Díbia devia estar simplesmente louco para comer um cabrito. Você não pode acreditar nele. Mas eu acredito em tudo. Acredito em qualquer coisa que traga minha irmã para casa. Levantou-se e foi até a janela. A gente volta de novo, disse ela. O quê? Nosso povo diz que todos nós reencarnamos, não diz? Perguntou ela. Ua Eme, ua Uso. Quando eu voltar, na próxima vida, Kainene será minha irmã. Ela havia começado a chorar de mansinho. Odênibo a abraçou. 8. O livro. O mundo estava calado quando nós morremos. Por último, o Gu põe a dedicatória. Para meu bom homem, o patrão. Nota da autora. Esse livro se baseou na Guerra Nigéria-Biafra, de 1967 a 70. Porém, algumas liberdades foram tomadas, em nome da ficção. Minha intenção é retratar minhas próprias verdades imaginadas e não os fatos da guerra. Ainda que alguns personagens tenham como base uma pessoa real, seus retratos são fictícios, assim como os eventos dos quais fazem parte. Fiz uma lista dos livros, a maioria usa a grafia anglicizada de Igbo e escreve Ibu, que me ajudaram nas pesquisas. Devo muito a seus autores, em especial Sunset at Dawn, de Chukwuemeka Ike, e Never Again, de Flora Nwapa. Foram indispensáveis na descrição da atmosfera reinante na classe média de Biafra. A própria vida de Christopher Okibo e seu Labyrinths inspiraram o personagem de Okeoma, ao passo que The Nigerian Revolution and the Biafran War, de Alexander Madiebo, foi fundamental para a criação do Coronel Madu. Entretanto, eu não poderia ter escrito esse livro sem meus pais. Meu sábio e maravilhoso pai, o professor Nwoye James Aditier Odelu Oraaba, terminava suas muitas histórias com as palavras Aga Ajoka, que, em minha tradução literal, significa a guerra é muito feia. Ele e minha defensora e devota mãe, Ifeoma Grace Aditier, sempre quiseram que eu soubesse, acho, que o que importa de fato não é o que eles tiveram que passar, e sim o fato de que sobreviveram. Sou grata a eles por suas histórias e por tantas outras coisas. Saúdo meu tio Michael E.N. Aditier, que se feriu enquanto lutava no 21º Batalhão do Exército de Biafra, e que conversou comigo sobre suas experiências com muita graça e humor. Saúdo também a memória impecável do meu tio Sai, Cyprian Odiwe, 1949 a 98, que lutou com os comandos de Biafra, meu primo Paulinus Ofili, 1955 a 2005, que partilhou comigo suas lembranças da vida em Biafra aos 13 anos de idade, e meu amigo Okla, Okoloma Madueze, 1972 a 2005, que não vai sair com este debaixo do braço como fez com o anterior. Obrigada à minha família, Tox, Oremule, Arinze Maduka, Shizon Yamaka Soni Ofekwelu, Shinedun e Kamsi Aditier, Ijeoma Yobina Maduka, Ushi e Soni Afuekelu, Chukwuwiki e Chinuki Aditier, Neka Aditier Okeke, Okechukwu Aditier e, sobretudo, a Kenechukwu Aditier. A todos os Odigwe de Omunati e a todos os Aditier de Aba.
as minhas irmãs Urena Engonu e Ujugo Egunu, e a meu irmãozinho Ojicano, por terem acreditado que sou melhor do que sou. Meus agradecimentos a Ivara Ezeg, a Jason Conley, por ler e reler, a Binyavanga Vainaina, pelas excelentes queixas, a Amanete Aurum, por me ensinar sobre fé, a Ikeania Mujtar Bakare, Maren Kumunley, Laura Brennan Good, Martin Kenyon e Ife Acho Nokolo, por terem sido amigos que leram o rascunho, a Susan Buchan pelas fotos tiradas em Biafra, ao Vernon Studio Center pela sessão de espaço e tempo, e ao professor Michael E. Schuero, cujos eruditos e generosos comentários me levaram a sair em busca da outra metade do sol. Sou grata à minha inimitável agente Sarah Scholfan, por ter feito com que me sentisse segura, e a Mitzi Angel, Anjali Sain e Robin Desser, meus brilhantemente perspicazes editores. Que nós nunca nos esqueçamos.